Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando e o nosso Show Mais dessa segunda-feira traz um convidado super especial. Aliás, ele que é daqui do município de Santo André e tem novidade em Santo André, aconteceu aí nesse último final de semana o Festival de Paranapiacaba. Eu não pude estar lá, mas ele vai contar tudo aqui pra gente. Vereador Pedrinho Bottaro, do PSDB, seja muito bem-vindo. Olá, Gabi. Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Mais. Uma boa noite a todos. Realmente, o Festival de Inverno de Paranapiacaba ganhou a sua maioridade. São 18 anos de realizações de grandes festivais e sábado foi um evento maravilhoso, começou com a abertura, o prefeito esteve presente lá com a banda Lira, anunciando também algumas coisas importantes para Paranapiacaba. Além do Festival de Inverno, nós tivemos a questão do Porto Seco. Né? Pois é, esse que é um tema muito polêmico, né? Eu, inclusive, cheguei a questionar o Donizete Pereira, ele que é o secretário de Verde e Meio Ambiente, quando ele esteve aqui há cerca de 1 mês e meio atrás, eu questionei e o prefeito tomou, tomou a decisão de revogar, então, o projeto, né? Eu queria que você comentasse aqui com a gente. Exato, e a gente, no sábado, eu tive ele me pediu para fazer um pronunciamento também nessa abertura, então eu o parabenizei por ter a sensibilidade de ouvir também, não só os ambientalistas, mas a população de uma maneira geral. Eu estive lá junto com alguns vereadores, o Almir Cicotti, presidente da Câmara, o vereador Fumaça, visitando realmente as 3 áreas, as 3 glebas que seriam do Porto Seco, né? E são áreas que realmente, se fosse acontecer o Porto Seco, realmente ia prejudicar muito o meio ambiente. Tem nascentes lá, nós estamos falando de uma área muito extensa. Agora, uma coisa que o prefeito falou, se ele é totalmente a favor do desenvolvimento, não, mas desde nós, que né? seja um desenvolvimento sustentável, quer dizer, alguma coisa que vai gerar realmente emprego e renda, que é um mote que ele tem trabalhado desde a eleição de 2016 e tem buscado nas ações de governo também focar isso, mas realmente precisa olhar o lado do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Né? Pedrinho, você que é o líder de governo, né, do PSDB na Câmara Municipal de Santo André, nós tivemos então durante esse primeiro semestre, a gente acabou não conseguindo conversar com vocês para fazer um balanço, mas antes da gente encerrar esse assunto do Porto Seco, você disse que vocês conversaram com a população. Qual é o sentimento da população então em relação a esse projeto? Nós vimos, assim, claramente, várias pessoas mandaram mensagem, nós criamos também uma comissão dentro da Câmara Municipal e a maioria, lógico, quando você fala em desmatamento, a população já fica, né? Alguns moradores de Paranapiacaba que queriam também esse projeto, por conta justamente do desenvolvimento, as pessoas que gerar empregos, trabalhar lá, né? vai gerar emprego. Então, assim, ficou bem dividido realmente, né? Agora, realmente, o prefeito vai mandar para a gente, na Câmara Municipal, um projeto de lei alterando aquela emenda que foi feita, que um autor, inclusive, foi o próprio Donizete Pereira, né? E nós vamos começar a abrir de novo essa discussão e levar para a Câmara Municipal nesse momento. Então, vocês vão abrir discussões com a população, em audiências públicas, com os empresários também, além dos vereadores, é isso? Assim, com o próprio, lá no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o próprio empresário esteve lá apresentando, né? Alguns vereadores, eu fui convidado, inclusive, a Ciesp esteve presente. O final desse semestre, Gabi, em junho, foi um mês muito tumultuado, muitos projetos na Câmara Municipal e essa reunião, inclusive, caiu num dia de sessão. Então, eu não pude conversar pessoalmente com o empresário, que era o que ia implantar o Porto Seco. Mas eu acho que não vai nem ter necessidade realmente de abrir uma audiência pública, porque é uma coisa que foi muito consolidada. As pessoas realmente se colocaram, os próprios ambientalistas procuraram a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, realmente é uma coisa que, lógico, até a data da votação a gente está à disposição para sempre conversar com a população que nos procura. Mas eu acho que a maioria já deixou bem claro isso, que era contra por conta dessa questão do meio ambiente. Certo. Então agora o prefeito revoga esse projeto de lei e envia um novo, é isso? Para ficar claro. Na verdade, ele vai pelo que eu entendi, eu não conversei com ele pessoalmente sobre qual vai ser a matéria que ele vai mandar, mas é um projeto revogando essa emenda, né, que consta na LUOPS. Tem algumas alterações. Só para o nosso telespectador, LUOPS é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tá, gente? E nós já conversamos na época, o secretário, então, Ailton Lima, ele se comprometeu com a Câmara de mandar também para lá um projeto que alteraria
Mas aí a questão do ramo imobiliário, da questão dos Porque me parece que tem construtores. até tem um projeto de uma construção de um hotel, que uns empresários que já estavam fazendo um lobby para construir um hotel ali naquela região. E quando eu comecei a levantar, eu conversei com o promotor também do meio ambiente aqui de Santo André. Quando eles começaram a levantar essa pauta, essa matéria aqui com a gente, que eu estava bem me aprofundando nesse tema, eu deixei bem claro, eu falei assim, olha gente, eu não quero acabar com o projeto de vocês e passar nenhuma informação errônea, né? A gente só quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, mesmo que não prejudique. A gente não é contra o desenvolvimento, mesmo porque as pessoas precisam de emprego, ainda mais agora, né, em crise. E Paranapiacaba precisa se desenvolver, enfim, é um lugar lindo, fantástico, mas não pode desmatar, né? Não pode acabar com o meio ambiente. Não, e tem uma outra questão também que o prefeito fez questão de falar, do carinho que ele tem por Paranapiacaba, inclusive com a retomada agora da revitalização de toda a vila. Então, as obras do PAC, que ficaram empacadas, literalmente, né? E não só essa, mas como várias outras na cidade ficaram, inclusive, pelo processo todo de endividamento do município. Mas ele já se comprometeu, inclusive, de continuar a revitalização das casas e outros equipamentos que nós temos lá, o museu, o castelinho, enfim, vários equipamentos que hoje vai ganhar um upgrade lá na vila. E o festival também teve uma novidade, ele abriu as portas para os food truck, primeira vez, nunca teve nas edições anteriores e nessa ele colocou, então nós vamos, além de você fortalecer o comércio local, que é o pequeno empreendedor, nós também teremos aí o food truck também servindo bem a população. Ou seja, vai para o festival, come, engorda, mas anda bastante. Você também não tocou no assunto, a vila está toda com um sistema de Wi-Fi. Ah, exatamente. E o prefeito Sábado foi lançado. E o prefeito garantiu que após o festival, o sistema de Wi-Fi ia ficar funcionando lá na vila. Eu não tive acesso ainda, mas ele lançou também um aplicativo. Sim. Né? Eu ainda não verifiquei, então não testei ainda o aplicativo, mas ele disse que lá tem toda a programação, o próprio aplicativo avisa os shows que você tem interesse e a tendência é permanecer esse aplicativo também para depois ser um objeto de visitação, de facilitar o turismo lá na região. Aqui é bem intenso o turismo lá na vila. Bom, Paranapiacaba, Porto Seco encerrado, vocês tiveram um mês realmente de junho bem atribulado, por isso que eu convidei você para vir aqui. Eu gostaria que você falasse desses projetos mais importantes, mesmo porque no último dia de sessão, foi aquela sessão longa, vocês fizeram 2 no mesmo dia, o prefeito mandou 12 projetos, né, do executivo, e eu queria saber como é que você articulou isso lá com todos os vereadores, junto com o Donizete, porque 12 projetos da noite para o dia são muitos projetos, né, Pedrinho? E assim, todo momento, o Donizete ele tem feito um trabalho fundamental na casa, que é essa articulação, porque as pessoas pensam, poxa, mas o que faz um articulador? Ele deixou a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive você... Ele já deixou? Deixou. Agora é oficial, viu, gente? Inclusive a Gabi fez uma matéria na época, né, Gabi, uma entrevista, eu acompanhei, dizendo a respeito dessa mudança. Hoje ele tende a debruçar um pouco mais sobre a Câmara, mas não ficar aquele balcão de negócios entre vereador e executivo. Mas justamente às vezes a gente na Câmara você tem dúvidas a respeito de alguns projetos e o Donizete tem feito com excelência esse trabalho de levar os secretários. Então foi intensa as últimas 2 semanas porque nós votamos lá um projeto importante para o funcionalismo público. Então o secretário da pasta esteve presente lá, que é o Fernando Gomes. E foi um projeto importante que nós demos um abono salarial para o funcionalismo, né? E também nós aumentamos o número de funcionários que iam receber uma cesta básica. Então, lógico que é o valor em dinheiro, né? Perdão. E realmente o secretário teve a oportunidade, inclusive, de mostrar para a gente quantitativamente, porque você fala assim, poxa, o projeto, mas quanto atinge? Quantas pessoas vão receber esse abono salarial? Então, e ele inclusive pontuou que alguns processos de reclassificação, nós tivemos a reclassificação dos procuradores, a dos fiscais, o próprio prefeito mandou para a Câmara o processo de reclassificação da Guarda Municipal, da Guarda Patrimonial, então várias categorias dentro da... Esse dos guardas também deu um burburinho lá na Câmara, né? Eu vi que teve uma movimentação. São duas situações.
né? Porque o prefeito, para valorizar o funcionalismo, o que ele tem feito? Reclassificar, por exemplo, nós temos um que eu tenho batalhado muito é o fiscal de trânsito. Aliás, o departamento de trânsito. O fiscal de trânsito, ele recebe um valor, o agente de trânsito recebe outro e às vezes na prática faz a mesma função. Então a gente sabe que a categoria do trânsito é uma categoria que precisa ter essa reclassificação. Só que nessa, Gabi, o que acontece? Outras categorias também querem seus direitos, né? Então nós temos lá os geógrafos que estão em busca disso, os próprios biólogos, enfim, tem várias categorias. Essa do guarda patrimonial, o guarda patrimonial que está servindo a Câmara Municipal, ele tem um valor a mais por servir a Câmara Municipal. E o presidente Almir Siccord, desde do início da sua gestão ano passado, ele tem feito várias correções, porque o Tribunal de Contas ele tem apontado diversas situações, inclusive o que tem tornado inelegível aquela assombração que tem na presidência da Câmara Municipal, que eu espero que acabe essa assombração, inclusive. Pois é, né? Porque para os próximos presidentes o pessoal ficar mais tranquilo quanto a isso, mas o Siccord tem feito várias medidas. Uma delas foi cortar essa gratificação do guarda patrimonial. Só que aí o que aconteceu? O pessoal ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Mas muito, né? Mesmo, porque, assim. E aí alguns vereadores, até ficou dividida a opinião, porque alguns vereadores foram procurados por outros guardas, dizendo, poxa, mas eu sou guarda patrimonial também, mas eu sou guarda patrimonial da prefeitura. Por que o da Câmara recebe mais que eu? Então a gente fica numa situação também de saia justa, né? Agora, ainda assim, nós pedimos então para o prefeito mandar um projeto de lei, mas aí ele disse, não, faça um projeto de lei da Câmara Municipal, nós aprovamos, foi para o Executivo e agora o prefeito ia sancionar ou vetar. Mas aí nós já estamos em conversação com ele também para que seja aprovado e aí eles recebam por força da lei, né? Então aí agora com força da lei a Câmara Municipal pode fazer esse pagamento e aí deixa de ser, a gente espera que deixa de ser o apontamento do Tribunal de Contas. Agora, dos outros projetos que você citou... Não, só para finalizar, mas tem caixa, Prefeitura, para... Então, essa verba é recurso próprio da Câmara. Próprio da Câmara? A Câmara Municipal tem devolvido bastante. Né? No ano passado, se eu não me engano, acho que foi 12 milhões. É quase 12 milhões né? o ano passado. 12 milhões. São também cortes de gastos que os vereadores, sabiamente, né, ajudaram a gente na administração, porque isso também faz parte, mesmo sendo líder do governo, faz parte dessa conversa. A gente cortou o número de assessores, uso do carro oficial, utiliza ainda, mas a cota de combustível foi reduzida, o número de xerox na Câmara Municipal, impressões, enfim. São situações que você consegue ter um saldo maior. A reeducação, né? E devolver esse dinheiro para a Prefeitura. Muito bem. Pedrinho Bottaro, líder de governo, então, da Câmara Municipal de Santo André. A gente vai para o intervalo rapidinho. E aí, no próximo bloco, a gente continua falando sobre essa avalanche de projetos que foram aprovados, né, no final antes de vocês entrarem em recesso. Muito bem, de volta com o nosso show mais desta segunda-feira. Hoje, aqui em nossos estúdios, Pedro Bottaro, do PSDB, ele que é líder de governo na Câmara Municipal de Santo André. Vereador, no último bloco, então, né, a gente encerrou esse assunto Porto Seco, uma parte das matérias. Dessa avalanche de projetos, vieram alguns projetos polêmicos que foram os empréstimos. Que eu soube também que o prefeito conseguiu melhorar aquela nota que existe no ranking, né, da Caixa Econômica Federal. Como é que foi explicar para todos os outros vereadores esses empréstimos, né, porque acaba acarretando em dívidas para o município, é meio duvidoso, porque você não sabe qual vai ser a arrecadação, enfim, como é que foi articular isso? Então, o índice de classificação econômica do município é bem relacionado ao endividamento. Então, a prefeitura... É como se ela tivesse saído do vermelho e fosse para o azul, né, literalmente. Então, agora... Aí pode endividar mais um pouquinho. Que aí, né, você é o crediário, né,
que você faz para comprar os móveis, É, né? aí só fazendo mais uma pontuação. E aí quando você sai dessa classificação, você sobe, você não precisa do aval da União, né? É. Eles não, Na então fica verdade, mais fácil de conseguir um empréstimo para o município. exatamente, exatamente. Então você consegue, o prefeito tem conseguido, aliás, tem muitos projetos e aí a justiça seja feita, né? Alguns projetos que vinham de gestões anteriores, né? Que acabou por falta de lobby político lá em Brasília, tinham ficado alguns projetos parados. Por exemplo, o projeto do BID mesmo, esse aporte financeiro para os viadutos Caçaquera. O Paulinho já estava batalhando isso desde a gestão anterior, quando foi secretário, né? E agora o recurso vai sair. Nós temos um projeto, por exemplo, lá que é o Córrego Taioca, que é ali no Jardim Cristiane, é uma alça de acesso que vai ligar Pereira Barreto com a Vila Luzita. Então, assim, é uma coisa Olha. que vai ser... Vai melhorar o trânsito, então. Vai ser uma obra muito Muito importante bem. ali perto do supermercado Sonda, ali na Pereira Barreto, já divisa com São Bernardo. Tem o parque... Ah, inclusive ali tem uma obra do corredor, ali tem uma obra desse mesmo desse viaduto, acho que liga, que é do prefeito Orlando Morando. Se eu não me recordo, eu estive lá É bem ali recentemente. na Lauro Gomes. É uma praça? Tem uma praça no meio? É uma Não. obra que ficou parada? Não, acho que é outro lugar. Mas tem ali a Lauro Gomes, vai continuar ali perto aí passa ali pelo Parque Chácara da Baronesa, onde eu fui diretor ali Sim. pelo estado também. Seguindo, ali é uma obra que pega bem o Jardim Cristiane, aquele núcleo que ficou estagnado. Um dos empréstimos é justamente a possibilidade de recurso para esse local. São 60 milhões de reais, por exemplo, que vão ser investidos ali, porque tem desapropriação, tem Sim. remanejamento de todo o trânsito. Então, dentro desses projetos, alguns que o prefeito fez, aquele programa Desenvolve São Paulo, são 9 milhões de reais, que vem da Secretaria de Esporte, principalmente, para atuar em mudanças. Hoje nós temos lá o complexo aquático do Pedro de Antônia, uma das piscinas funciona, mas a Olímpica, que é a principal, tá desativada desde 2016. Nós temos... Ele tem uma promessa que é os centros comunitários também, Vila Sacadura Cabral e outros, que realmente precisa também, estão caindo, né? Então ele já anunciou que esse recurso todo vai ser utilizado para isso, além de novos empreendimentos. Por exemplo, nós teremos aí um centro olímpico de skate, que é uma novidade também na região, legal que já é isso, para a hein? Olimpíada, já é para visando Tóquio 2020. Que Então, bacana. E é um o negócio... skate ele é bem forte aqui na região. E faltam pistas de skate mesmo aqui. Entendeu? Então, assim, isso tudo, assim, o benefício convenceu os vereadores, então, a observar com mais carinho, E né, essas os matérias. vereadores de oposição votaram com vocês esses projetos? Não. Eu não me recordo todos, mas assim, a maioria ou se absteve ou votou sim, aí eu não lembro, mas não teve votos contrários. Nós não tivemos, porque a própria bancada do PT, hoje a gente tem uma relação muito amistosa dentro da Câmara Municipal. E eu acho que isso, a democracia nesse momento exige isso. Acabou aquela guerra do Fla-Flu, né? Do branco, do vermelho contra o azul e etc. Então, na Câmara Municipal, eu como líder do governo Paulo Serra, tenho feito isso desde o primeiro dia de janeiro do ano passado. Até nas votações polêmicas que nós tivemos, eu tenho feito esse trabalho de sentar, de dialogar, né? E é um pedido do prefeito e eu também já tenho esse perfil. Eu tenho visto os vereadores, até eles de oposição, votando. Quando o projeto é interessante para o município, para a cidade, eles têm votado com o governo. É exatamente isso. A guerra acabou e vamos pensar na cidade, né? Não vamos pensar na guerra partidária que existe. E falando em projeto polêmico, qual foi o projeto mais polêmico, então, que vocês votaram nesse primeiro semestre, na sua opinião? Que nós votamos no primeiro semestre, acho que nós tivemos consequências, né? O próprio projeto polêmico da planta genérica de valores, que nós não votamos esse semestre, mas foi no passado, nós tivemos a consequência nesse semestre, porque é aquela questão, o próprio prefeito, eu tenho certeza que foi pego de surpresa pelas informações que vieram da Secretaria de Finanças, né? Nós também não tínhamos conhecimento, porque... o cálculo, ele é muito muito difícil de ser feito. Cada rua tem uma particularidade, aí cada classificação fiscal tem outra particularidade, então é uma situação difícil. E aí, por fim, nós em janeiro recebemos todo aquele impacto e fizemos uma comissão de vereadores, inclusive eu estava junto, conversamos com o prefeito, dialogamos e o próprio prefeito teve a sensibilidade de voltar atrás. Eu acho que foi
Foi um marco, né? A gente sabe da necessidade, sabe da importância. Eu conversei com muita gente dentro da própria prefeitura, gente de gestões passadas, dizendo, Pedrinho, o projeto ele é importante, né? Mas a gente precisa avaliar e ser feito com atenção, talvez progressivo, mas só para você ter uma ideia, do próprio prefeito Grando, eu estive conversando com ele, porque nós aprovamos uma das contas dele, e ele veio me agradecer, inclusive eu falei, prefeito, aproveitar a oportunidade de conversar com você, quero falar sobre esse projeto, porque na sua gestão acabou, e ele me contou como é que foi na gestão dele, que aconteceu, e realmente o equívoco foi os imóveis terem sido avaliados em 2013 e o mesmo valor ser aplicado nesse momento. Então, para o ano que vem... E foi bem aquela época do boom imobiliário, né? Exatamente. Que todos os imóveis subiram o valor. A Dilma ainda não tinha sofrido o processo do impeachment, pelo contrário, foi reeleita em 2014. Então, assim, agora para o ano que vem, foi feita uma comissão, nós já fizemos algumas audiências públicas já na Câmara Municipal, né? E agora nós estamos aguardando ver como é que vai ser esse estudo que a Prefeitura está implantando. Ainda não apresentaram para a gente um novo estudo para o ano que vem. Então hoje eu não consigo dizer se vai ser só o índice da inflação, né? Ou se já vai ser aplicado essa readequação. Mesmo porque esse projeto ele está apenas suspenso, né? Vocês precisam votar ele agora, né? No próximo semestre, para em janeiro o IPTU vir corrigido, né? Isso, é isso? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do seu mandato agora, que já está, acho que deve faltar uns 8 minutos para terminar o programa. Quantos projetos você apresentou nesse primeiro semestre? Olha, na quantidade, para te falar a verdade, realmente eu não consultei, mas realmente eu apresentei alguns, tomando um cuidado, Gabi, porque é uma coisa frustrante. Você pergunta assim, Pedrinho, o que é ser vereador para você? Olha, tem uma frustração dentro de mim, que é você não poder fazer nenhum projeto que onere o executivo. Então você tem algumas leis positivas, alguns projetos positivos, mas ele vai lá e onera o executivo, então a própria lei orgânica aí vai ser veta, e aí você... Então, assim, eu apliquei alguns, por exemplo, que eu já coloquei até para ser provocativo junto ao prefeito, e provocativo não no sentido de incomodar, mas no sentido de abrir uma discussão. Por exemplo, a lei das licitações, a gente dá publicidade para ela, gravar as licitações públicas, você colocar, disponibilizar para a população em vídeo no site da prefeitura. Eu acompanho licitação. Você poder ter acesso. Porque hoje, quando você faz uma licitação, ela é aberta para qualquer pessoa ver. Mas dentro de uma sala, você não consegue dar uma publicidade. Então, é um dos projetos que eu coloquei, apesar da polêmica dele. Você já protocolou? Já protocolei. E está lá na mesa do prefeito. Olha, prefeito... Nós ainda não votamos, né? Vamos colocar para votar, porque é um projeto interessantíssimo. Você sabe que pode... Se essa onda pega, por exemplo, se o município de Santo André aprova um projeto de lei e sai na frente dos outros municípios e a gente consegue expandir para as outras prefeituras, muda muita coisa no cenário. Mesmo porque a gente sabe, não falando de... A gente sabe o que acontece com muitas licitações, né, Pedrinho? Então, mostrando para a população, porque muitas vezes a população não sabe nem o que é um certame. Exato. Você sabe o que é um certame? Não. É a licitação. Não, na verdade, assim, uma coisa que eu tenho até focado no mandato também, a população, infelizmente, Gabi, às vezes não sabe nem o que é um vereador. Hoje, esses dias, um amigo de 30 anos me perguntou, Pedrinho, mas o que você faz? Eu falei, se eu resumir... Mas é verdade, eu estive no tiro de guerra ontem, lá conversando com o subcomandante, teve uma feijoada, eu aproveitei, falei, quantos atiradores temos aqui? 98. Falei, eu gostaria de conversar com os 98, explicar o que é política, a importância da sua participação, independente de partido político, né? Você mostrar que a gente precisa participar, estamos num ano de eleição. Isso, Gabi, eu fui eleito com 5.000 e poucos votos, quarta eleição. As outras que eu participei, a primeira foi com 21 anos. Por quê? Porque o que eu vim justamente... Já nasceu político, né, com esse objetivo de querer participar, e agora eu tenho essa missão de trazer a juventude para participar, de mostrar, gente, tem esperança a classe política se a gente mudar algumas pessoas que estão na velha política lá, né? Então, a outra coisa que nós colocamos também, nós temos um espaço na Câmara Municipal que é a Tribuna Livre. Então, eu percebi, ali, geralmente eu atendo todas as pessoas que vão à Tribuna Livre, fazendo esse intermédio entre a Câmara e o governo. Nós temos aí algumas pessoas que sofrem com desaparecimento, né? Temos um caso recente de 2006, que até hoje não foi solucionado ainda. O pai procurou a Câmara, pediu ajuda para os vereadores,
E eu fiz lá um projeto de resolução autorizando que a Câmara Municipal, no seu espaço da TV Câmara, divulgue casos de pessoas que foram desaparecidas. Já votou? Ainda não. Ainda não. Mesmo esse das licitações, também a gente pode fazer na Câmara Municipal. Então, quer dizer, eu não preciso ficar... Hoje eu já posso fazer isso, então... né? Sendo aprovado também. Então, alguns canais de acesso... Ô, Pedrinho, mas agora me conta uma coisa. O que o prefeito falou desse projeto aí das licitações? Eu ainda não conversei com ele. Vai ficar sabendo pela televisão. Né? Mas é um projeto que já foi protocolado, acho que todos, a maioria eles recebem lá, né? Cópia. Já conversou com o Donizete sobre esse projeto? Vou falar sobre isso. Né? Vou ligar para o Donizete para saber um pouquinho. Mas é um projeto que a gente considera importante. Tem outro também, que é você obrigar as instituições bancárias a ter o acesso a Braille. Então, por exemplo, uma rede grande, que é a rede do Bradesco, né? Posso divulgar, não, mas... Já falou Sonda, já falou Bradesco, tá tudo certo. Nos procuraram aqui, nos procuraram para discutir esse projeto, porque é uma rede que tem já atendido, mas outras não têm, como outros bancos não têm. Então, a acessibilidade, então esse projeto também obriga a ter acessibilidade para os surdos e também para os deficientes visuais. Que faz parte, né? Faz parte da democracia. Hoje em dia, todo mundo tem que ter acesso a tudo. Então, eu tenho uma lista de projetos, alguns... Eu falo, Gabi, que assim, eu não faço Ctrl+C, Ctrl+V de outros municípios, né, só para dizer que eu apresentei. Pelo contrário, eu vou a fundo ver a necessidade dele e tenho focado também o mandato na fiscalização. Tenho acompanhado muito o prefeito nas ações de entrega da UPA Bangu, outras que ele tem prometido e já tem feito vistoria também para início de obra. Tenho andado pela cidade... Só para deixar claro, né, para o nosso telespectador, não é porque o vereador é o líder de governo e é do partido do prefeito que ele não vai fiscalizar, né? Exatamente. Não, isso o Paulinho, por exemplo, nós temos... Agora ele vai abrir um chamamento público para ter o coro da cidade, porque nós tínhamos o coro andreense até 2016, depois ele rompeu, porque ele quer abrir como seria também um chamamento, um certame também para oficializar o coro da cidade de Santo André, que o atual completou 10 anos. Então também é uma luta que a gente também tem provocado para que tenha. Eu trabalhei na área da cultura, fui diretor e secretário, então hoje nós temos lá na cultura uma lei que você permite que haja a subvenção para a orquestra sinfônica, mas para o coro da cidade de Santo André não tem. Então a gente também está fomentando isso. Uma outra área que eu tenho atuado bastante são junto aos CESAS. Então, tanto na área da educação, hoje nós também tivemos uma jornada complementar lá para os professores do CESAS. Tenho acompanhado também todas as ações. Então, assim, o dia a dia tem sido muito, muito complexo e por ser líder do governo eu me sinto na obrigação de acompanhar os atos, porque os vereadores, os outros 20, sempre recorrem ao Pedrinho para perguntar: Pedrinho, o que está acontecendo na área tal? E às vezes a gente não sabe, eu tenho que recorrer ao governo, mas na sua maioria eu tento saber, realmente entender, ler os jornais e aí não é querendo fazer média, mas a Gabi tem feito um trabalho muito forte nos veículos que você apresenta, realmente da publicidade. Meu primeiro discurso, Gabi, eu pedi, lá na posse, eu pedi para a imprensa ser parceira no sentido de dar publicidade para todos os atos do Executivo e do Legislativo. Muito bem. Olha, Pedro, nosso tempo acabou, você falou super bem, mas antes da gente encerrar, eu vou te... a sua câmera ali, uma última pergunta. O que você fez durante o seu recesso? Porque eu tenho visitado os gabinetes e tem muito vereador viajando. E a gente sabe que o recesso, ele é da sessão, né? Ele não é férias. Então eu gostaria de saber o que você fez no seu recesso. Olha, eu trabalhei, né? Trabalhei o tempo inteiro, né? Todos os dias tenho trabalhado. Hoje um munícipe entrou lá, eu estava na sala, ele entrou, abriu a porta e já disse assim: olha, tem vereador que está 40 dias de folga. Garanto que esse aqui também está. Eu levantei, eu falei assim, prazer. Aí ele ficou desconcertado, ele falou: poxa, eu não esperava te encontrar aqui. Falei: pois é. Alguns vereadores têm ido. Eu tenho ido quase todos os dias, né? Mas eu tenho aproveitado também para fazer vistoria, porque é um tempo que você não tem mais as sessões, não tem que debruçar sobre alguns projetos, então eu tenho aproveitado para fazer visita, que durante tem dias que eu fico, às vezes, o dia inteiro no governo discutindo projetos, tanto com o Donizete ou com outros secretários. Então, nesse recesso,
eu aproveitei realmente, não viajei, mas eu aproveitei realmente para poder fazer essas visitas. Muito bem, Pedro, muito obrigada. Boa sorte para você no próximo agradeço. semestre. Teremos aí, então, projetos polêmicos. Eu estou ansiosa para a volta do recesso. Show Mais vai ficando por aqui. A gente volta daqui a pouquinho com o J Mais ABC. Uma ótima noite e até daqui a pouco.